Fala pessoal, tudo bom? Mais uma aulinha do nosso canal Deltamática. Eu sou o professor Diego Santana e hoje nós vamos ter uma aula maravilhosa e o tema de hoje vai ser Sistema Decimal de Numeração. Pessoal, Sistema Decimal de Numeração é a aulinha de hoje, tá joia? Antes eu quero passar aquela pequena teoria para vocês, para que a gente possa iniciar a nossa aula e resolver todas as questões, tá joia? Sistema decimal de numeração. Pessoal, no sistema decimal de numeração, nós temos 10 algarismos, 10 símbolos que montam todos os números que nós possamos imaginar, tá joia? Então nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e acabou. 10 algarismos que formam todos os números que nós podemos imaginar. Nessa parte, pessoal, eu preciso que vocês gravem dois conceitos bem bacana. O primeiro é o do número 0. Ele é um algarismo não significativo. Não significativo. Tá joia? Então ele não tem significado. E do 1 ao 9, todos são algarismos significativos, tá joia? Todos os outros são significativos. Preciso que vocês gravem bem isso, tá joia? Só o segundo conceito que eu preciso ensinar para vocês é o de ordem e classe. Então aqui, ó. Ordem e classe. E vamos dividir aqui. O que é ordem, professor? Se eu escrever um número aqui, ó, 6.758, a ordem em que eu coloco esses números é da direita para a esquerda. Então o 8 é a primeira ordem, o 5, segunda ordem, o 7, terceira ordem, o 6, quarta ordem. Tá joia? Sempre da direita para a esquerda. E as classes, pessoal? As classes é para a gente ter uma noção de milhar, milhão, bilhão, trilhão, tá joia? Então vou escrever um número bem grande aqui, ó. 647. 700 milhões, 840 mil, 647. As classes, elas são organizadas de 3 em 3. Então aqui é a primeira classe, segunda classe, terceira classe. Na primeira classe, que é a classe das unidades, nós temos aqui, ó, unidades, dezenas e centenas. Então o 7 é a casa da unidade, o 40 é da dezena de unidade, o 6 é da centena de unidade. Aqui nós estamos na segunda classe, né, que é a classe dos milhares. Então aqui é a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aqui unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E vai até o infinito, né? Milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão e assim sucessivamente. Então, para que nós possamos dividir por classes, sempre de 3 em 3. Bem tranquilo, né? Um outro conceito que eu preciso passar para vocês é o de valor absoluto e valor relativo. E aí eu vou escrever um número aqui e outro número aqui. E aí você me pergunta, professor, o que é valor absoluto, o que é valor relativo? Valor absoluto
é o valor do algarismo por si só. Então aqui, ó, o 7, ele vale 7, o 4, ele vale 4, o 6, ele vale 6. Então o valor absoluto não depende da posição. Já o valor relativo, ele depende da posição. Aqui, ó, o 8 está nas unidades, o 7 está nas dezenas, o 2 está nas centenas. Então o 8 vale 8, o 7 vale 70, porque são 7 dezenas, e o C vale 200, porque são 2 centenas. Então o valor relativo interfere a posição que ele está. O valor absoluto não. O valor absoluto é o valor do algarismo por si só. Pessoal, também queria passar para vocês agora um conceito simples, né? De número, numeral, e algarismo, tá joia? Número nada mais é do que um significado abstrato, tá joia? O que é abstrato? Você lembra lá da aula de português, do substantivo abstrato? É a nossa imaginação. Então, quando eu penso em número, ele é abstrato, ele é a minha imaginação. Se eu pensar no 23, no 35, no 48, é esse ato abstrato de imaginar. A partir do momento que eu escrevo ele por extenso numa folha de papel, num tablet, ele é um numeral. Então, o 38, o 49, escrito por extenso, o 50, ele torna-se numeral. E os algarismos? Os algarismos são os símbolos que formam esse numeral, tá joia? Então aqui no 38 eu tenho o algarismo 3 e o algarismo 8. No 48 eu tenho o algarismo 4 e o algarismo 8. Eu tenho esses símbolos. Mas por que você fala símbolos, professor? Porque nos números romanos nós utilizamos letras. O V equivale a 5, o X equivale a 10, e nós temos outros símbolos que significam valores, tá joia? Do numeral. Então, algarismos são os símbolos que representam o valor do número, tá joia? Opa, deixa eu voltar aqui, ainda não é questão. Pessoal, e antes de terminar a teoria, para que a gente possa começar e fazer os exercícios, eu quero ensinar vocês a decomposição no sistema decimal, tá joia? Então eu quero ensinar vocês decomposição no sistema decimal. E professor, o que é decompor um número? Vou pegar um número aqui, ó, 4.678, e eu vou decompor ele, ó. 4.000 mais 600 mais 70 mais 80. Mais 8. Você percebe que eu tenho o algarismo 4, o 6, o 7 e o 8? Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 4 mais o 6 mais o 7 mais o 8. Então, decompor, pessoal, eu vou escrever na forma de decimal. Se eu multiplicar o 8 por 10 elevado a 0, vai dar 8, porque 10 elevado a 0 é 1. Se eu multiplicar o 7 por 10 elevado a 1, vai dar 70. E se eu multiplicar o 600 por 10 elevado ao quadrado, vai continuar dando 600. E se eu multiplicar o 4 por 10 elevado ao cubo, vai dar 4 vezes 1000, que é 4.000. Então, decompor um número ou um numeral no sistema decimal é fazer dessa maneira, tá joia? Os expoentes vão ficar sempre na ordem aqui, ó. O próximo seria o 4, depois o 5, e assim subsequentemente, tá joia? Professor, onde eu vou usar isso? Tem exercícios que nós não teremos o valor dos algarismos e nós vamos precisar decompor para chegar no resultado. Tá joia? Vamos treinar um pouquinho do que a gente aprendeu? Vamos lá. Qual o menor número de 3 algarismos significativos e distintos? Então, algarismos, né? Os símbolos
que formam um número. No caso do nosso sistema decimal, nós temos do 0 ao 10. Significativos, nós temos do 1 ao 9. Então, o menor número que eu posso formar com 3 algarismos diferentes, ó, é o 1, o 2 e o 3. Porque se eu começasse com 2, seria 200 e pouco, com 3, 300 e pouco. Então, com o menor número sempre vai começar pelo menor algarismo, tá joia? E eles têm que ser distintos, não podem se repetir. Bem tranquilo, né, pessoal? Alternativa E de elefante. Quanto vale a diferença? Olá, pessoal, diferença. Nós vamos aprender nas próximas aulas que diferença nada mais é do que a operação fundamental de subtração, tá bom? É uma das 4 operações fundamentais. Então ele quer saber quanto vale a diferença entre o menor número de 4 algarismos. Então eu tenho que ter um número aqui de 4 algarismos, né? Significativos e distintos. Então ele não pode ser o 0. Então tem que começar, se tem que ser significativos e distintos, é igual a nossa última questão. Tá joia? E ele quer saber a diferença. A diferença é a subtração. Vou mudar de cor aqui. Entre um outro número de também 4 algarismos significativos. Ele não fala que tem que ser distinto. Se não tem que ser distinto, o menor número com 4 algarismos significativos é o 1111. Eu posso repetir, tá joia? Fazendo 1234 menos 1111, 3, 2, 1. Vai dar 123, porque 1 menos 1 é 0, e o 0 à esquerda não tem valor. Alternativa A de amor. Questãozinha de número 3. Antes um golinho de água, pessoal. O professor tá ficando rouco já. No número 758.014, quanto vale o produto? Nós vamos aprender lá na nossa aulinha de multiplicação, que quando eu falo em produto, eu estou falando em multiplicação. E ele quer saber entre o algarismo de maior valor absoluto e o de maior valor relativo. Então ele quer que você multiplique somente os algarismos. O de maior valor absoluto é o 8, né? De 0 a 9, o 8 é o maior que compõe esse número. E o de maior valor absoluto, que é o 7. Maior valor relativo, que é o 7. Por quê? O 7 está mais à esquerda. Sempre o algarismo que tiver mais à esquerda é o algarismo de maior valor relativo. Então 7 vezes 8 vai dar 56. Alternativa B de bola. Questãozinha de número 4. Quantas dezenas tem o número 67.423? E quantas centenas? Então vamos verificar aqui as dezenas e aqui nós vamos verificar as centenas. Pessoal, para que eu saiba as dezenas de um número, é só eu ir cortando as ordens até chegar nas dezenas. Então aqui eu vou cortar as unidades. Já cheguei nas dezenas. Eu sei que eu tenho 6.742 dezenas. E para achar as centenas, a mesma coisa. Ó. Eu corto até chegar nas centenas. Cortei as unidades, cortei as dezenas, o que me sobra é as centenas, sendo a alternativa C de cebola. Bem tranquilo, né? Questãozinha de número 5. Quantos números inteiros há de 35 inclusive a 107 exclusive? A própria palavra fala por si só, pessoal. Inclusive está incluído. Então o 35 está incluído e o 107 está excluído. Então ele quer saber quantos números eu tenho de 35 a 106. E eu vou ensinar um macete bem bacana para vocês nunca errarem essas questões. Se eu quero saber quantos números existem de 35 a 106, ou seja, 35, 36, 37, até o 106, é só eu fazer essa diferença aqui, ó, e adicionar 1. Professor, por que
fazendo essa diferença e adicionar 1? Porque eu vou ter uma quantidade de números, que é a diferença entre 106 e o 35. Porém, esse 1 é justamente o 35 que eu estou excluindo. Tá joia? Bem tranquilo, né? Fazendo essa subtração aqui, ó, vai dar 71 mais 1, 72. Então, de 35 a 106, se eu começar a contar 35, 36, 37, 38 até 106, eu tenho 72 números. Bem tranquilo, né, pessoal? Já vai dando uma olhadinha aí na questão 6. Para a gente já resolver. Qual a diferença, ou seja, a subtração, entre o valor relativo do algarismo de terceira ordem, o valor relativo. Quando eu falo em valor relativo, a posição, ela interfere? Interfere. O algarismo de terceira ordem é o quarto. Só que por ele estar na posição das centenas, o 4 equivale a 400. Ele quer saber a diferença, né? Entre o algarismo de terceira ordem e o valor absoluto. O valor absoluto é indiferente à posição de quinta ordem, que é o 3. Né? Então, assim, 400 menos 3, 397. Bem tranquilo, né, pessoal? Alternativa C de cebola. Questãozinha 7. Quantos são os números compreendidos entre 50 e 60, inclusive? Ou seja, o 60 faz parte também, que contém mais dezenas que unidades. Pessoal, presta atenção nessa questão, porque ela não necessita de nenhum conhecimento matemático. Ela necessita do raciocínio lógico do aluno e que ele esteja atento ao que o examinador está pedindo nessa questão, tá joia? Se ele quer saber os números de 50 a 60 que contém mais dezenas, lembra aqui, ó, unidade, dezena. Se eu tenho mais dezenas, eu tenho que ter no algarismo da direita maior. Então aqui eu tenho mais dezenas, mais dezenas, mais dezenas, mais dezenas, mais dezenas. Aqui eu já não tenho, é igual. Aqui a unidade já é maior que a dezena. Ó. E aqui retorna novamente a dezena maior do que a unidade, porque aqui a dezena é 6, a unidade é 0. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números em que a ordem das dezenas é maior do que a ordem das unidades, tá joia? Sendo a alternativa D de dada. Questãozinha bonita de raciocínio, hein? Questão número 8. Alunos, eu ainda não ensinei para vocês potenciação nem radiciação, porém eu preciso trazer algumas questões que tragam uma certa dificuldade, porque sistema decimal de numeração é o início da nossa matemática. E quando eu ensinar para vocês potenciação, eu vou ensinar que você pode simplificar o 4 por 2 ao quadrado. E vai virar potência de uma potência. E professor, o que é uma potência? É um número elevado a outro, e esse número que eleva é a quantidade de vezes que você vai multiplicar. Então 2 elevado ao cubo, ou a terceira potência, é 2 vezes 2 vezes 2. Nós vamos ver isso específico na aula de potenciação, tá joia? E aqui vai ter uma propriedade da potência de uma potência em que você pode multiplicar os expoentes, tá joia? Então vai fazer a base 2, você copia, e 2 vezes 9 é 18, tá joia? E eu vou ensinar vocês a simplificar também potenciação. E aí você vai ver que eu posso escrever 2 elevado a 17 vezes 2, que é a mesma coisa, aqui ó, vai estar por 1, tá joia? E que não altera em nada o valor. E quando você tem multiplicação de potências de mesmo expoente, você pode multiplicar as bases e copiar o expoente. Então vai ficar 10 elevado a 17 vezes o 2.
E você vai aprender que na multiplicação de potências de base 10, que nem aqui, ó, seria 10 vezes 10 vezes 10, daria 1000. Então, o 3 é a quantidade de zeros que vai ter. Então aqui, ó, eu tenho 17 zeros. Então, se eu multiplicar o 2 pelo número que vai estar aqui à frente, vai ficar o 2 seguidos de 17 zeros. E a questão quer saber quantos algarismos tem. E cada algarismo é um aqui, ó. 1 mais 17 zeros. Então eu tenho 17 algarismo 0 mais o algarismo 2, totalizando 18 algarismos. Tá joia? Questãozinha tranquila. Fiquem tranquilos, no começo é um pouco complicado, mas a gente está iniciando na matemática. Logo vocês vão estar feras nisso. Meus queridos, uma questãozinha conceitual. Assinale a alternativa incorreta. As palavras número e numeral têm significados diferentes? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Número é o significado abstrato, é o pensamento, e numeral é a escrita por extenso. Então são diferentes, né? Não são sinônimos. Um número é representado somente por um numeral? Não. Um número ele pode ser representado por um símbolo, né? Uma letra, um símbolo. Então essa aqui é a falsa. Vamos confirmar as outras. Numeral é qualquer símbolo que representa um número? Sim. Lembra nos algarismos romanos? Eu posso ter uma letra V, que significa 5, o numeral 5. Eu posso ter uma letra X, um símbolo, que significa o numeral 10. Então, numeral é qualquer símbolo que representa um número. Tá joia? Nem todo numeral é algarismo? Verdade. Nós temos no sistema decimal de numeração 10 algarismos que formam todos os numerais. Porém, do 0 ao 9, esses algarismos eles também são números. Tá joia? Mas a partir do 10, eu preciso de 2 algarismos para formar um número. Então, nem todo numeral é algarismo. Tá joia? Isso aqui é verdade. Então, a alternativa correta é a incorreta, que é a alternativa B de bola. Pessoal, questãozinha de número 10. Considere a seguinte afirmativa. Somando 45 unidades a um número, cujo numeral tem 2 algarismos, obtém-se outro número cujo numeral tem os mesmos algarismos em ordem invertida. Se no número inicial U indicar o algarismo da unidade D, o das dezenas, uma equação que poderá representar a afirmativa dada é, então eu tenho um número, o U significa unidade e o D dezena, os algarismos, né? Então eu tenho aqui, ó, o D, opa, ao contrário. Dezena, unidade. E eu vou somar com o numeral 45. E ele vai dar um outro número, só que com a unidade invertida com a dezena. Então vai ser o D. E ele pergunta que número é esse, né? Qual das alternativas que ter. Se você prestar atenção, a alternativa E, ó, tá ao inverso. Só que é uma igualdade. Não importa se eu escrevo dessa maneira aqui, ó. A igualdade, os lados são iguais. Tá joia, pessoal? Bem tranquilo, né? Deixei o gabarito aqui para vocês que vocês possam refazer depois e conferir, tá joia? Agradeço a todos pelo empenho nessa aula. Estudem bastante, não desistam dos sonhos de vocês, acompanhem os vídeos do canal Deltamática, tá? Se inscrevam no canal para ajudar a gente, cliquem no sininho, porque assim que sair novos vídeos, vocês já ficam sabendo na hora, tá joia? Estudem bastante, arrebentem, pessoal, fiquem com Deus.